Então essa casinha ela foi construída por muitas pessoas. Isso é muito bacana. E aí, vamos conhecer detalhes sobre a casinha lá dentro? Vamos lá, bora comigo! Bom, pessoal, o bate-papo lá dentro foi muito bom, esclarecedor, já falamos sobre as experiências, os motivos pelo qual a gente está aqui e o porquê que a IEDA criou cada espaço e esse conceito da criação da Casinha Encantada, mas agora a gente vai para o momento do tour, a gente vai começar aqui fora para poder explicar um pouquinho de cada espaço especial que ela criou, tá bom? Então vamos lá. IEDA, fica super à vontade. Ai, gente! Oi para todos vocês, gente. Vocês estão aqui. Essa casinha chama Encantada, mas é a casinha de vocês aqui. A gente está em São Pedro, que é uma cidade maravilhosa. Já contamos para vocês aqui o que tem aqui, né? Então, aqui dentro tem um mundo aqui dentro, porque a minha ideia, como eu falei para vocês, era de viajar o mundo. Então aqui eu criei cantinhos, né? Eu fui entendendo um pouco o jardim de cada país, a vegetação, o clima, e fui tentando criar isso aqui mesmo, sabe? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma voltinha aqui, né? Aqui a gente tem essas plantinhas, olha, que elas fazem uma cortina, são conhecidas popularmente como sapatinhos de judia. Ela, na época da floração, ela faz uma cortina aqui. Então, essa inclinação do pergolado onde o carro fica, ela foi propositadamente feita para justamente a gente ter essa cortina dos beija-flores aqui cobrindo o carrinho de vocês, tá? E aqui, ó, tem outra curiosidade. Essas fadinhas, gente, uma casinha encantada não podia ficar sem fada, né? Tinha que ter fada. Então essas bonitinhas que parecem etéricas, elas foram escolhidas a dedo para o nosso clima. Isso é super importante quando vocês vão fazer um jardim, um paisagismo numa residência, né? Vocês adequarem ao clima. E essa plantinha aqui, ela veio e está embelezando e fazendo uma gracinha, além do perfume que ela tem, que é muito gostoso. Chama caliandra. É muito fofinha, parece etérica, uma fadinha mesmo. É verdade. Né? Aí a gente vem para cá, ó. Então toda essa arquitetura da casa, ela tem uma história, né? Como vocês já sabem ali do que a gente conversou. Mas o mais bacana de contar para vocês é que muito dessas madeiras, né, foram garimpos, tá? Então eu tinha uma bicicletinha aqui em São Pedro, o pessoal me conhece muito aqui, e eu ia em sobra de material de resto de obra mesmo, sabe? Ia falando com os donos das casas se podia eu, sei lá, fazer a limpeza lá da calçada, sabe? E resto de tijolo, resto de madeira, sabe? Então muitas madeiras aqui foram reaproveitadas de garimpo mesmo, de pedir mesmo. Gente, vocês vão usar, vocês estão trocando. Tanto é que é um barato, os pedreiros aqui, eles me conhecem, e aí às vezes liga um e fala, Ieda, tô reformando um banheiro aqui, você quer? Estão trocando um box. Vou mostrar para vocês o box, porque a gente vai lá para Toscana agora, vem. Nós temos algumas convidadas ali que estão papeando. Mas aqui, ó, eu brinco e falo que é o cantinho da Toscana. E por que chama cantinho da Toscana? Porque foi essa vegetação, né, que a gente vê muito nos filmes, né, italianos, que são lindos, né? Esses tijolos de demolição foram todas peças de sobras de construção. Essas pedregulhos aqui, ó, a gente pegou na rua, sabe? Aí a gente veio com uma brincadeira de colocar umas bolinhas de gude aqui, brincando com essa arquitetura, né? E aqui, ó, tá para vocês, ó, um box de banheiro, que a gente aproveitou, e aconteceu essa porta aqui, que a gente aproveitou até o galho, né, de uma poda de árvore, de uma jabuticabeira, e que fica aqui enfeitando então a casa, e a gente adora. Ó, luminária que não ia aproveitar mais. Então esse cantinho tem um pôr do sol lindo, e a gente avista aqui toda a serra, né, a gente consegue ver um pôr do sol bem bonito aqui com a Serra de São Pedro. Olha, aí a gente sai da Toscana e a gente viaja para Provença, claro, vem comigo. E por que chama Provença? Então agora a gente sai da Toscana e continua indo para Provença. Tem um porquê, vou explicar para vocês. Não diz, a gente não vê nos filmes,
que tem as lavandas. E aqui a gente tem, ó, para vocês virem tomar um banho de lavanda aqui. E de verdade, gente, é a coisa mais gostosa que tem, porque a gente recebe aqui a visita das abelhinhas que polinizam, isso é muito legal, sabe? Foi estudada também como uma planta adequada para o nosso clima aqui. Então tudo foi bem escolhido, bem pensado, sabe? E a gente chama de Provença por causa disso, porque lá tem, né, essas plantações de lavanda, e não só a lavanda. Daqui a pouco a gente vai ter nesse pergolado aqui cachinhos de uva. Então aqui a gente tem uma plantinha que é uma videira e que a gente vai ter os cachinhos de uva aqui. Mas claro, quer fazer uma fogueirinha, então tá aqui, ó, um espaço, e esse aqui é também, ó, sobra de material de resto de construção, que estava em caçamba, né? Então a gente veio, não tem cimento, não tem nada, só foi acertado o chão aqui, e a gente deixou aqui, e esse aspecto envelhecido dá todo esse charme, né? Verdade, verdade. Agora, aqui tem uma curiosidade também, que é bem legal. Aqui, ó, vocês vão ver, também é um material de reuso. A gente tem aqui uma banheirinha. Essa banheirinha também foi de reforma de uma casa que não iria aproveitar mais. Claro que precisou de alguns reparos, né? E a gente fez também essa história do deck, né? Deixando esse charme. Na arquitetura da casa, ali vocês podem avistar uma janelinha também bem antiga, com aqueles vidros, né? Agora eu esqueci o nome do vidro, mas esses vidrinhos antigos aqui, vidros canelados, isso mesmo. E aí a gente fez então essa brincadeira. Mas aqui tem mais uma curiosidade. A gente foi então para a Toscana, a gente foi para a Provença e agora a gente vai para a Grécia. Vamos lá. Para a Grécia, olha só. Pessoal, como eu falei para vocês, eu tenho 8 anos, ninguém acredita, mas eu tenho. Não, brincadeira à parte, mas é assim. Como eu contei para vocês lá dentro, né, a história de criar as minhas casinhas, né, em cima da toalha de mesa, que não prestava mais, que não servia mais, da avó. Então ali eram as minhas casinhas, né, minhas coleguinhas. E eu sempre quis, desde os meus 8 anos, morar numa casinha toda bonitinha, toda enfeitada, que eu me sentisse criança de novo. Então, eu não tenho 50, eu tenho 8, tá bom? Porque é isso mesmo. A ideia era de mentirinha, era uma coisa assim que eu pudesse me sentir criança, que eu pudesse brincar, né? E que eu pudesse também entregar isso para as pessoas, que isso é possível, sabe? A gente pode morar nos espaços que a gente acredita, a gente pode fazer assim. Mas eu pensava, como que eu vou fazer? Como que vai ser? Porque assim, eu tenho que brincar, mas eu também tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho que cozinhar. Então essa casinha, ela tem toda essa história de mentirinha, mas de verdade. E acontece esse de mentirinha principalmente na fachada da casinha, quando vocês olham para essa história, né? Essa porta redonda, essa testeira, que é essa parte azul da casa, que a gente chama de testeira, né? Então ela veio com essa ideia de casinha de contos de fada, né? Então isso que era importante para mim, entender que a gente pode morar numa casinha de contos de fada. Então ela tem uma porta toda redonda para que você adentre numa casa de verdade, mas quando olha assim, fala, puxa vida, né? E tem pessoas que acreditam nisso, como eu encontrei aqui, um amigão, né? Porque é difícil, sabe, você querer fazer algo diferente. E inclusive tem muitos profissionais excelentes em São Pedro, mas é muito difícil achar uma mão de obra diferenciada. Então, quem que vai fazer uma porta redonda? Então eu encontrei vários desafios, desde encontrar pessoas que acreditasse, que falasse, vamos fazer essa porta, por exemplo, no batente dela, ela foi feita cheia de pedacinhos. Seu Mário Rosalém, que foi um grande amigo e que chegou junto comigo, fazendo conta, quebrando a cabeça, sabe? E aí saiu a porta redonda, muito linda, né? Realmente. Não foi fácil, né? Assim como a testeira da casa também. Eu tinha na ideia, eu tinha no desenho, como eu mostrei para vocês, mas como que isso ia acontecer? Precisava de alguém que realmente falasse, nossa, vamos pensar, né? E diante da minha dificuldade, inclusive, como eu comentei com vocês, o momento da minha vida estava bem difícil, né? Então eu não tinha recurso também para buscar um profissional fora de São Pedro.
Então era aqui mesmo as pessoas que iam realizar essa casa, né? E assim que está. Que show! Passamos por muitas coisas muito parecidas com o motorhome quando a gente queria fazer algo e a gente não tinha as pessoas que acreditavam ou tinham conhecimento e não queriam apostar, né? Eu imagino. Isso realmente acontece. E a gente não pode se desmotivar por isso, sabe? Com certeza não. A gente vai colocando no papel, vai colocando, desenhando. Eu não sei fazer desenho, vocês viram os meus desenhos, né? Mas assim, eu fui colocando no papel e cada vez acreditando mais que ia acontecer, né? Principalmente porque é uma realização, não é um acontecimento de uma ideia e só. São várias pessoas trabalhando juntas, né? Então veio contribuiu com uma matemática para chegar na possibilidade de realizar a testeira redonda. Muito bem, eu desenhei a testeira redonda, mas e para chegar nesse resultado? Veio uma outra pessoa que falou, olha, o que você acha? A gente pode talvez trabalhar essa madeira e não outra madeira, sabe? Então essa casinha ela foi construída por muitas pessoas. Isso é muito bacana. E aí, vamos conhecer detalhes sobre a casinha lá dentro? Vamos lá, bora comigo! Oi! Eu falei para vocês que vocês iam vir para a Grécia, olha aqui a Grécia aqui, gente. Por que Grécia, né? Por causa das pedras. Gente, esses paralelepípedos, eles foram garimpados, vocês não têm noção de como que era. Cada vez que eu achava uma pedra, ou né, tinha pessoas que não iam usar mais na obra, né? E eu falava, nossa, então foram assim, de pedra em pedra que foi formando esse espaço. E aí a brincadeira dos arabescos, né? Então, também um artista aqui na cidade, o João Caravita, uma pessoa que super sensível, que faz um trabalho lindo eu nem sei falar, de ferro, sabe? Então, desenhando, falei, nossa, eu tenho que me sentir na Grécia ali, sabe? E porque também, vocês ainda vão ver, com certeza, tá? Porque eu vou garimpar ainda uma fonte para a gente ter aqui. E aí sim a gente pode demarcar mesmo com o cantinho da Grécia, o cantinho mediterrâneo. Mas é esse aqui, o cantinho mediterrâneo. Imagina o céu que não faz aqui à noite, gente. Vocês não têm noção. Essa é uma das imagens que a gente quer fazer hoje à noite aqui. Maravilhoso. Oi, gente, bem-vindos aqui na Casinha Encantada, na sua Casinha Encantada. Lembrem-se sempre disso, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que é aqui. Eu já falei um pouquinho da porta, né? Foi uma história muito legal, essa história que o seu Mário Rosalém e a gente foi escrevendo isso no papel, mas enfim, não tem só a porta de curiosidade aqui, a gente tem também toda a casinha. Eu disse para vocês que era uma casinha funcional. Então, a gente entra e a gente tem um espaço de 30 metros quadrados, a gente tem uma sala, e olha só, isso que é bacana, toda a parte da casinha, uma grande parte dela foi, eu falei toda parte, uma grande parte, confundi tudo aqui, mas peraí, vamos lá, tô bem nervosa, gente. Mas assim, grande parte da casinha foi com material de restauro, né? Então foi garimpo, foram peças que foram reaproveitadas, né? Esse sofá, por exemplo, ele foi todo restaurado. Então a gente trabalhou, colocou um tecido diferente, trabalhou o estofado, a pintura dele, né? Aqui a gente tem a poltrona, que eu já contei para vocês a história da poltrona que eu achei lá em Pinheiros. E aqui tá a casinha, praticamente que a gente vê ela toda nesse espaço, tá? Então, aqui eu fui medindo, né, com uma fita métrica, o espaço que eu precisava e o que eu pensava de uma casa. Onde você estava, antes de você falar sobre a casa, onde você estava quando você media a casa? Eu estava nas minhas ideias, eu estava num quartinho, gente, que eu construí na casa do meu irmão. Eu fiz um quartinho de madeira que parecia uma casinha de boneca. Até dá para vocês verem lá no link do Airbnb, tem um anúncio de uma outra casinha chamada A Casinha. Então foi o lugar que eu morava e ali eu construí um quartinho de boneca para mim, de verdade, um quartinho de boneca de verdade. E ali eu comecei os meus desenhos. Ali no meu serviço, então que a casinha encantada, ela ficava o tempo inteiro nas minhas intenções, na minha vista, sabe? Eu vivia a casinha encantada. E uma das coisas que eu mais prezo numa casa, o lugar onde eu mais gosto de estar, é na sala de estar. E aí eu falava, bom, essa sala tem que ser uma salinha bem confortável, bem gostosa.
E aqui vocês encontram, então, tem o sofá, tem uma literatura, tem algo que vocês possam querer montar um cafezinho, queiram montar uma mesinha aqui. É possível porque a mesa você coloca onde você quer. Então, tudo é pequenininho, mas é tudo funcional, né? É uma questão de vocês se organizarem. E aqui a gente tem tudo. Aqui, ó, vim aqui comigo. As pessoas falam, e aí, cadê seu guarda-roupa? Ninguém pensa nisso, né? Mas atrás, eu não vou abrir agora porque a gente tá com o Leandro aqui. Tem coisa minha aí, certeza. Aqui. Mas aqui é um guarda-roupinha. É pequenininho, mas eu falei para vocês, eu faço também da minha vida um estilo de vida minimalista. É um estilo de vida, é um jeito de viver, sabe? Então eu tenho poucas peças de roupas, corrijo, não são poucas, são as peças que eu preciso. E à medida em que eu vou, enfim, que não serve mais por alguma razão, ou porque enjoei, ou porque não serve mais, enfim, eu vou trocando. E Legal. Aqui então fica os meus casaquinhos, vestidinhos, e aqui eu deixo uma mala grande, onde eu guardo as minhas roupas. Então esse é o lugar que se guarda, tanto para mim, quanto para vocês quando vêm para casinha. Aqui vocês têm um guarda-roupinha, e vocês podem deixar as malinhas de vocês aqui embaixo, tá? Aqui a gente deixa também um cestinho com manta, com rede, né? Quer montar um piquenique lá fora, o pessoal adora fazer um piquenique lá na grama, no jardim. Muito bem. Agora a gente vai... Eu tô vendo, só um detalhe, você falou sobre os livros, a gente tá vendo atrás de você os livros ali na prateleira. Sim. Me mostra outros lugares que tem livros por toda a sala aqui, tem livros ali. Aqui a gente inclusive encontra, obras do Charlie Chaplin ali atrás. A gente tem, porque eu adoro filme, eu gosto muito de entregar, tanto que eu até deixo logado para os hóspedes do Cine Belas Artes. Às vezes a pessoa quer assistir um filme diferenciado, então geralmente eu tô com esse streaming, né? Deixo alguma outra coisa. Isso vai depender muito também do tempo, não é de praxe isso, tá? Mas assim, eventualmente, agora eu tô com o Cine Belas Artes, de repente depois tem Netflix e Cine Belas Artes. Enfim. Aqui também tem livros, aqui faz parte da minha filosofia, é um estudo pessoal meu, e que eu deixo aberto para as pessoas conhecerem também, se quiserem, né? Da Fraternidade Rosa Cruz, são os ensinamentos da Rosa Cruz, então eu deixo a literatura toda aqui à disposição das pessoas, né? Aqui embaixo também tem mais alguma coisa de livrinhos, tá ali do lado da minha mochila. Aqui ali, a gente vai encontrar o Fernando Pessoa, que eu podia, né, deixar de entrar aqui na casinha, a Clarice Lispector. Então aqui a gente tem várias literaturas, inclusive para crianças, né? A gente tem aqui histórias da Branca de Neve, a gente tem a História Sem Fim, que, gente, é maravilhoso, né? E quanta gente vem para cá e quer fazer uma leitura ou deixar uma escritura. Tem gente que vem e deixa poema. Que legal. Casinha Encantada. É muito legal, né? Muito bonitinho. Agora, quero dizer para vocês o seguinte. Cadê a cama? Né? As pessoas ficam perguntando, como se faz? E tá aqui, ó. Essa escadinha é um barato, gente. Olha, desculpa, passei na frente da cama. Não tem problema. Essa aqui é a escadinha 14 bis. E se você quer deixar ela no meio, até faz um design, sabe? De repente fica uma coisa descolada, ó. Então ela fica aqui no meio, claro que você vai travar ela, né, para subir, sobe 2 degraus, tem o trinquinho para deixar ela travada, e essa escadinha que a gente sobe para o mezanino, onde ali tem o colchão, né? Quando tem hospedagem com crianças, eu oriento, tem toda uma conversa com todos os hóspedes, não só quando tem crianças, com todos. Mas quando tem crianças, eu oriento que a gente desça os colchões de solteiro, que aí eu disponibilizo, né? E aí as pessoas fazem aquela brincadeira de jogar colchão pela casa, que é uma delícia e criança adora. Certeza. Só que muitas crianças acabam não querendo, elas querem dormir lá em cima. Mas aí é claro que os responsáveis têm esse conhecimento de como fazer isso, né? Então é um combinado entre eles, tá? Mas eu oriento para pegar os colchões e a gente monta esses colchões aqui e fica uma brincadeira. A pipoca é por minha conta, tá cheio de pipoca aqui, o pessoal tem faz mesmo, a pipoca, tá bom? Aí a gente tem também, aqui na casinha, todas as... Bom, eu vou tirar aqui de novo, né? Olha. Mas aqui a gente tem as louças, né? Então tem paninhos de copa, toalha de mesa, a gente tem as louças aqui tem o cooktop. Gente, essa bagunça aí é por minha conta e da Aninha, que a gente está instalado aqui.
hospedado esses dias, então tudo que vocês estão vendo de bagunça culpa é nossa. Ah, mas olha só, nada. Então aqui tem as loucinhas, o pessoal quer fazer a comidinha, tem as panelinhas. Tem tudo, gente, tem tudo mesmo. Tem o liquidificador, que a minha já tem fez o o espremedor suco. de fruta, o pessoal também tem um lugarzinho para colocar as coisinhas, as comprinhas, né? A geladeira, se eu deixo alguma coisa, eu combino com o hóspede, então as minhas coisinhas ficam lá na gavetinha, os hóspedes usam a outra parte e a gente se ajuda, tipo assim, sabe? Não acontece nenhum problema. Aqui, a gente tem um forninho, né? Que gratina, enfim, é um forninho meio que com carinha de retrozinho, né? Aqui bacana. Tem os chazinhos, o cafezinho para a pessoa fazer as suas coisinhas, então vem, pega uma xicrinha, monta um chá da tarde ali no cantinho da Toscana, que é bem bonitinho, sabe? E que mais que eu vou falar para vocês? As louças, enfim, né, que a gente tem, tudo que o hóspede pode utilizar. Tem uma panelinha de fundir para quem quiser fazer um jantarzinho especial. Isso. Sempre plantinhas para todos os lados. O verdinho na casa dá um charme, né, gente? Certeza. A gente que está nessa onda de decorar a casa é vida, né? Então a plantinha dentro de casa traz alegria, traz uma coisa gostosa da gente ver, né? Um verdinho assim. Então eu sempre cuido para que vocês recebam a casa com um verdinho aqui para vocês. Aí eu vou mostrar lá em cima que você falou que aqueles são garrafas, né? São garrafas. Leandro, você não sabe da maior. Eu fui a servente do pedreiro aqui nessa casinha, é verdade. Então eu aprendi um pouquinho a massa, como que fazia a massa. E eu tinha na minha ideia, né, a querer fazer uma história de garrafas, porque entra a iluminação do sol e dá um brilho aqui dentro. E eu não sabia bem como fazer isso. E na verdade foi na raça mesmo que aconteceu. Porque o pedreiro, ele falou, é melhor a gente fechar o ambiente, depois a gente vem cortando e tenta pôr a garrafa. Eu não me dei conta disso, eu falei, não, eu quero pôr essas garrafas. E eu vim com uma maquita, quebrando essa parede para encaixar a garrafa. Muito bem, deu certo, a garrafa ficou encaixadinha, e eu fui ver o meu serviço, então, no final do dia, desci lá atrás, no jardim, né, e olhei, tava um baita de um rombo ali, porque com a maquita você bate de um lado, ele corta, né, só que atrás ele abre um rombo. Nossa, e eu com dinheiro contado, falei, como que vai acontecer isso, né? Mas no fim que deu certo, então eu coloquei essas garrafinhas com o propósito mesmo de entrar uma iluminação natural e fazer meio que uma brincadeira de uma espécie de arco-íris, uma coisa assim, sabe? E todo o madeiramento do telhado, ele é apoiado em madeira. Então essa casa, ela, para quem é aí da arquitetura, gente, ou que não vai aprendendo, é um estilo cottage. O cottage são casinhas que são feitas de orgânicas, né? Então, com muito material orgânico, então madeira, enfim. E aqui eu chamo ela de estilo cottage porque ela tem bastante madeira na sua... quer ver se você puder dar uma mostradinha aqui, ó, na sua, como fala, na sua arquitetura, né? Então aqui em cima, olha, tá vendo em cima da panelinha de fundir ali, ó? Sim. É todo um madeiramento que suporta o peso da casa, né? Que interessante. E além dessas madeiras serem também uma grande parte sobras de material de construção. Sim. Então, vizinhos que não queriam, ou tipo, tinha terminado a obra e faltava, enfim, o que ia fazer com aquele material? Então ia eu lá e dava um jeito, trazia, e a gente ia aproveitando assim. Nada se perde, tudo se aproveita. Tudo se aproveita e pode também ser transformado. Como a história da poltrona. Como a história da poltrona, exatamente. Bom, gente, a gente vai indo para o encerramento, então... Deixa eu recolocar aqui, ó. Eu quero só mostrar de novo, tem gente conversando ali fora, aproveitando o finalzinho de tarde, tem a gente cuidando da plantinha lá fora também, então vamos para o encerramento.